Pessoal, boa noite. Mais uma vez, 16 de junho de 2024. Perdi as contas, né, de quantas aulas eu já ministrei aqui dentro do grupo GCAM. Eu acho que mais de 100 aulas, né? Esse grupo já existe há mais de 3 anos, né? E é um grupo que tinha 10 pessoas e agora está com quase 400 pessoas. Eu acho que até semana que vem a gente bate aí os 400 integrantes. Pessoal, ultimamente eu tenho batido, ultimamente estou batendo muito na tecla da temática de alongamento. Eu sou super fã dessa temática e hoje, dentro do mundo científico, se tem milhares de artigos comprovando a eficácia de diversas técnicas de alongamento e a nossa aula é sobre isso. Eu vou trazer o meu posicionamento prático e também o posicionamento científico. As duas, elas são praticamente casadas, então não tem como eu simplesmente dissociar essas duas, uma ficar para cá e a outra ficar para lá. Elas andam juntas. E boa parte aqui de vocês já trabalham em sala de musculação e é de suma importância dominar esse cenário. Mas aí eu deixo a seguinte pergunta: até que ponto vocês precisam dominar esse cenário? Eu quero já iniciar com a seguinte pergunta: como vocês, como profissionais estudantes de educação física, vocês se classificam dentro desse cenário, tá? Coloca aí, tipo assim, professor ruim, mais ou menos, bom, excelente. Eu não sei se vocês vão lembrar. Ruim, tá? Mais ou menos, bom ou excelente. Coloque aí no chat. Pode colocar E de excelente, bom de com B, tá bom? Só para eu ter uma noção aqui. E você que vai estar assistindo essa aula gravada, é importante também você me passar essa classificação via privado. Matheus colocou mais ou menos, Leonardo bom, Marcela também bom, Letícia bom, beleza. Show de bola. Então, boa parte aqui dos colegas se classificam aí como bons profissionais quando se fala dessa temática de alongamento. E, pessoal, me preocupa muito ver profissionais de educação física e estudantes discriminando o alongamento, sabendo que o alongamento já é aplicado antes de Cristo, né? Olá, Então pessoal, aí eu sou o Gustavo e a esse é o gente já Bárbaro. Eu costumava já achar re... engraçado. Então assim, a gente precisa tomar esse certo cuidado. Por isso que a gente tem que buscar informações, né, para a gente conseguir obter informações tanto positivas e negativas. E não necessariamente obter uma informação negativa é simplesmente colocar aquilo ali como errado, mas ficar em alerta, né? E a aula de hoje é sobre técnicas de alongamento. Eu já começo com a seguinte pergunta: o que acontece durante o alongamento? Né? O que acontece durante o alongamento? A gente coloca o indivíduo lá contra a parede, neste caso a professora Bianca, né? Vocês podem ver que ela está ali com as mãos na parede, um joelho flexionado e o outro mais estendido, né? Esse alongamento tem como foco, tá? Principalmente em colocar um trabalho maior no sólio, que é um dos flexores plantares. Ali ela já colocou o outro lado, né? Vocês podem ver que ocorre sim uma diferença de flexão de joelhos decorrente, tá? Dessa dominância que ela tem do lado do outro. Pessoal, o alongamento é uma atividade comum, tá? Usada por atletas, idosos, pacientes, né, que estão em estado de reabilitação e também pós-reabilitação. A gente não pode esquecer isso. E assim, embora os benefícios, né, de alongamento sejam já conhecidos, boa parte de vocês já passam isso nas redes sociais, permanece ainda aquela controvérsia, né, sobre o melhor tipo de alongamento para um objetivo ou um resultado em específico. E pessoal, a gente precisa realmente responder essa pergunta não necessariamente de forma técnica. Mas tem aluno que vai perguntar: o que que acontece, professor, durante o alongamento? Pessoal, é simples. Os músculos e tecidos moles são alongados além do seu comprimento de repouso, tá? Isso daí é o primeiro destaque que eu deixo aqui para vocês. O que pode levar a várias respostas fisiológicas em seu corpo durante um alongamento. Então, aquele esticar é praticamente isso que eu estou passando para vocês, mas não de forma tão aprofundada.
O nível, pessoal, em que isso acontece vai depender bastante de fatores individuais, como a própria pessoa, a idade, a fisiologia. Quando eu falo da própria pessoa, por exemplo, o Diniz é um indivíduo branco, eu sou um indivíduo negro. E se a gente for fazer aí, pegar um caso, por exemplo, a Marcela tem uma a irmã, só que a irmã é mais encurtada que a Marcela. Então a gente já consegue já ter uma noção de que a irmã da Marcela é mais encurtada que a Marcela. Então, opa, aquele treinamento para ela vai ter que ser diferente para a Marcela. Vai ter que ser diferente da Marcela, desculpe. Então, assim, pessoal, hoje a temática de alongamento não é simplesmente colocar o aluno na parede, como a Bianca está aqui na frente, e simplesmente, 10 segundos. Tá, mas qual que é o objetivo desses 10 segundos? Essa semana eu fiz até uma enquete no Hack Machine, né? Boa parte colocou mobilidade de tornozelo e boa parte errou. E assim, pessoal, no Hack Machine, a predominância maior de amplitude de movimento é quadril e joelho, e boa parte marcou tornozelo. Me preocupa, mas ao mesmo tempo mostra profissionais que querem errar para aprender. Então, parabéns aos colegas aí que marcaram o tornozelo, mas vocês perderam um ponto, mas ao mesmo tempo eu quero que vocês continuem constantemente participando das enquetes lá. Pessoal, pergunta importante: qual o objetivo de um programa de alongamento? Qual o objetivo? Se alguém puder abrir aí o microfone e falar assim: vamos imaginar que eu sou aluno do Leonardo, da Juliana. Professor, qual o objetivo de um programa de alongamento? Qual que seria a sua resposta? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Matheus. Cara, de primeira, o objetivo do Ó, alongamento ó, que eu espera coloco. aí, Opa, espera aí. Eu sou leigo. Me dá uma resposta leiga, não técnica. certo. Depois você me dá uma resposta É, técnica. certo. Colocaria para você, como você é uma pessoa leiga, aumentar a sua capacidade de ampliar seus movimentos. Onde está muito técnico, Gustavo. Perfeito. Seria mais simples que isso ou não? Perfeito, tá perfeito. Porque é o seguinte, Matheus, se o aluno perguntar para você qual o objetivo de um programa, Matheus, de alongamento, você fala tanto de alongamento no Instagram, me conta mais. Tá entendendo? Você simplesmente foi direto ao Tem. ponto, fazer com que o indivíduo tenha a melhora de capacidade, principalmente de amplitude de movimento, tanto no ombro, tanto no tornozelo, tanto no joelho, tanto no quadril. E a gente não pode esquecer, daqui a pouco eu vou até destacar isso, pessoal, se o indivíduo tem restrição de amplitude de movimento no tornozelo, isso se dá a diversos fatores. Então a gente não pode simplesmente falar, esse indivíduo está encurtado. Pode ser que ele não esteja encurtado. Pode ser que alguma estrutura articular, pessoal, esteja comprometida e, ao mesmo tempo, pode ser que essa estrutura ela seja diferente. Pode ser que o talos desse indivíduo não esteja numa condição favorável para ocorrer um deslizamento da tíbia para frente. Tá entendendo, colegas? Então, assim, Matheus, você foi bem direto ao ponto, porque tem aluno que vai perguntar e, na maioria das vezes, não é interessante se posicionar tecnicamente, de forma tão aprofundada. Mas simplificar as coisas para o aluno realmente ver que o alongamento é uma técnica já antiga, é milenar, antigo, muito antigo, tá? E se vocês forem procurar no PubMed, existem mais de 10 mil artigos publicados desde 1893 para cá. Então, pessoal, não é falta de artigo, é falta de informação. As informações, elas estão chegando, só que o pessoal contorce totalmente ali o cenário, tá? Mas vamos lá. Dando continuidade aqui. Deixa eu só anexar minha câmera aqui, aí eu volto com vocês, tá bom? Rapidinho, marcar. Então, simbora. Pessoal, qual o objetivo de um alongamento? O alongamento geralmente se concentra em aumentar o comprimento de uma unidade músculo-tendínea, aumentando essencialmente a distância entre a origem e a exceção de um músculo. Pessoal, independente do tipo de alongamento utilizado, tipicamente
a gente tem que pensar assim, é melhorar a amplitude de movimento de uma determinada articulação ou região do corpo. A gente tem que visar isso. Eu tenho que fazer com que o meu aluno tenha uma melhora da amplitude de movimento daquela articulação, porque aquela articulação não está se movimentando tão bem. Aí entra a outra ferramenta, que neste caso é a mobilidade. Então, tome um certo cuidado, tá? Em utilizar alongamentos dinâmicos como mobilidade, tá? É um outro toque que eu dou a vocês aí. Tem profissional ainda que continua falando que aquilo ali é mobilidade. Então, vamos tentar seguir, né, as recomendações literárias para evitar essa confusão, porque o que tem hoje de confusão aí literária, meu Deus do céu. Então, pessoal, o objetivo do alongamento é principalmente isso, né? Aumentar essencialmente a distância entre a origem e a extensão de um músculo. O que vocês notam já nessas duas imagens? O que vocês já notam aí? Opa, o indivíduo está tocando as mãos no solo. Então, aqui é mostrado um antes e um depois. Um indivíduo que foi submetido a flexionar a coluna, né, e a flexionar o quadril, e com isso tentar alcançar o solo. Neste caso, tentar apoiar as mãos contra o solo. Logo depois de alguns minutos, o indivíduo conseguiu tranquilamente realizar esse processo. Professor, qual foi a mágica que aconteceu? Pessoal, técnica de alongamento. Hoje eu vou destacar o alongamento estático, o alongamento dinâmico e também o FNP, tá? Então, isso daqui acontece por duas situações, que daqui a pouco eu vou destacar aqui junto com vocês. Então, para alcançar esses resultados, esses aumentos, né, de flexibilidade, é utilizada uma variedade de técnica de alongamento. Então, assim, quando a gente mostra para o nosso cliente que ele está tocando solo, pô, para ele é uma vitória. Ele, caramba, nunca passou pela minha cabeça de um dia conseguir fazer isso. Né? Tem indivíduos que não conseguem nem levantar o braço direito, né? E aí a gente tem que dar uma atenção a mais às técnicas de alongamento. Por quê? Porque a gente vai simplesmente começar a melhorar a flexibilidade desse indivíduo. E é isso que eu vou destacar aqui junto com vocês, né? Pessoal, quando a gente fala de efeitos e benefícios, né, do alongamento, eu já entro com a seguinte pergunta: alongar ou não alongar? Hoje se tem aí eu não vou falar uma confusão, mas uma briga, né, de discussões a respeito da temática. Professor, alongar ou não alongar? Pessoal, não temos dúvidas de que o alongamento é essencial para a saúde aí do nosso corpo. Aqui eu já mato a nossa aula, tá? Então aqui, ó, coloquei a mocinha para fazer o movimento de levar o quadril para frente e o quadril para trás. Sustentou, depois voltou. Então, hoje, o profissional que domina esse cenário, pelo menos o cenário básico, ele consegue instruir qualquer cliente à frente das técnicas de alongamento. Pessoal, eu quero destacar aqui para vocês, né? Deixa eu parar aqui o vídeo. Só um momento. Do alongamento muscular dependem a flexibilidade e a boa amplitude aí de movimento articular. Então, antes de eu prosseguir aqui, vamos diferenciar a flexibilidade de alongamento muscular. Termos que, na maioria das vezes, são confundidos. Pessoal, eu não vou trazer que a principal diferença entre os dois é a intensidade, tá? Porque o FNP, se tem uma intensidade tão alta, tá? Só que, será que o FNP é uma técnica de flexibilidade? Então, assim, hoje existem diversas literaturas aí. E já já eu vou trazer para vocês um autor que ele tem diversos livros sobre a temática, tem um dos livros português atualizado, tá? E claro que tem outros autores também que publicam artigos sobre a temática, tá? E assim, se esses caras publicam, se esses caras, né, posicionam os livros nas prateleiras, em outras
plataformas digitais é justamente para falar assim, ó, Matheus, está aqui a informação, agora é com você. É só você levar para a prática. Mas hoje muita gente quer entregar informações para vocês, informações que na maioria das vezes não é a verdade absoluta. Então me preocupa ver esse tipo de abordagem, né? Um profissional simplesmente chegar lá e falar assim: Fulano, por que que você faz alongamento? Ah, porque eu me sinto bem. Ah, mas sentir não quer dizer nada. Peraí. Como assim sentir não quer dizer nada? Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Quem aqui alonga antes do treino? Só para eu ter uma noção. Tem 34 pessoas. E eu peço do fundo do meu coração que essas 34 pessoas participem. Todos aqui têm mãos, certeza. Se não tiver, pede para um parente aí do lado escrever por vocês. Vitor colocou mais ou menos, Carilo colocou eu, Thiago. Então, boa parte de vocês aplicam alongamentos antes do treinamento. Aí, o que que vai ter de profissional? Porra, meu irmão, esses dias eu recebi um direct de um colega do grupo de Curitiba relatando eu não vou falar nem desconfiança, mas como posso dizer? Faltou a palavra. Esse preconceito à frente de um alongamento ser feito antes do treinamento. E normalmente a justificativa desses profissionais é: Carielo, por que que você alonga antes do treino, cara? Pô, diminui a performance. Pessoal, ai, isso machuca tanto o meu coração e ao mesmo tempo eu vejo que esses profissionais estão presos no artigo de 1998. O que tem de artigo mostrando que aumenta a performance, aumenta a força máxima? Alguns de vocês já sabem disso. Então, isso a gente tem que discutir, efeitos e benefícios do alongamento. Mas o que acontece mais é, eu sou contra, não perco meu tempo. Pô, meu aluno tem um tempo limitado. Por que eu vou colocar meu aluno para alongar antes? Sabendo que eu já posso colocar ele no equipamento. Realmente, se você coloca ele no equipamento, você gera uma força interna maior para aquelas estruturas. E o que que acontece com as estruturas? Elas sofrem estiramento. E tá bom, tá tudo bem. Mas o que eu não concordo é profissional falar apenas que diminui a força. Só isso. Isso daí, meu Deus do céu. Alongar ou não. Então, vai de cada um. É. Aí, Matheus, é complicado, né? Então, acho que eu vou deixar de colocar a Dona Maria para alongar. Jamais, meu irmão. Vamos, Dona Maria. Vem cá, mulher. Vamos alongar. Pessoal, feedback aí para o cérebro. Quando vocês veem essa imagem, né? Você vê ali um Golgi. O que que é esse Golgi? Conhecido ATG. Pessoal, os fusos musculares, tá? Vamos lá, vou destacar isso antes, para depois eu entrar no órgão tendinoso de Golgi. Os fusos musculares são órgãos sensoriais dentro das fibras musculares, como vocês podem ver aí na imagem. E essas estruturas, elas detectam mudanças no comprimento muscular. Então, é praticamente eu vou colocar o Diniz lá no espaldar e ficar esticando aqui. O que que os fusos musculares vão fazer? Eles vão praticamente ser ativados e vão falar assim, ó, fulano, tá acontecendo isso daqui, beleza? Só tô te avisando. E pessoal, as fibras dentro do fuso muscular têm terminações nervosas, sensoriais que vão desencadear um reflexo de estiramento. Isso faz com que o músculo faça o quê? Se contraia para resistir a novos alongamentos. Então, isso é uma defesa do corpo. O fuso muscular vai fazer praticamente isso. Já o órgão tendinoso de Golgi, ele é um receptor sensorial localizado no tendão de um músculo, como vocês podem ver aqui, né? Golgi Tendon Organ. Então, assim, o órgão tendinoso de Golgi, ele vai desempenhar um papel importante no monitoramento da tensão ou força muscular aí durante a contração muscular. Então, o órgão tendinoso de Golgi ele é meio que o segurança. Ele vai estar só vendo o que está acontecendo ali.
Só que o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi, eles trabalham juntos. É tipo, eu e o Diniz. O Diniz é o fuso muscular e eu sou o órgão tendinoso de Golgi. A gente vai estar ali, né, Diniz? Regulando o comprimento muscular e, ao mesmo tempo, a tensão e garantir aí uma função muscular adequada. Então, pessoal, a partir do momento que você submete o seu cliente a fazer qualquer técnica de alongamento, fuso muscular, órgão tendinoso de Golgi, vai ser acionado e eles vão trabalhar em conjunto. É claro que vai ter um ali que vai ter que gerar, vai ter uma sobrecarga maior, e isso vai fazer com que ocorra mudanças de comprimento um pouco maior, só que ao mesmo tempo aí desafiadora, tá? Então, pessoal, não fiquem com medo, tá? Alongamento, se o aluno não sente dor no alongamento, é decorrente de um encurtamento, aí certeza, um encurtamento muscular adaptativo, crônico. O cara já está com esse encurtamento há muito tempo, tá? E já já vou trazer esses dados aí para vocês. Pessoal, qual é a definição da flexibilidade? Eu vou trazer esse carinha aqui, ó. Anotem aí, ou tirem print, mas pesquisem. Esse cara é autor do livro Ciência da Flexibilidade. Eu acho que é Ciência da Flexibilidade. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu vou tirar uma foto e compartilhar com vocês. Tem esse livro na Amazon. É um livro que é denso, só que ao mesmo tempo vocês vão conseguir entender alguns conceitos. E de acordo com Michael Author, né, esse escritor e também professor que publica artigos, ele traz 5, tá, definições de flexibilidade. É a ADM disponível para uma articulação ou um grupo de articulações, excursão total alcançável dentro dos limites da dor de uma parte do corpo através de sua amplitude de movimento potencial, capacidade de mover uma articulação de maneira suave e fácil através do sua ADM. O que é ADM? Amplitude de movimento articular completa e sem dor. Capacidade de mover uma articulação através de uma amplitude de movimento normal, sem estresse excessivo para a unidade músculo-tendínea. E a última, amplitude de movimento normal das articulações e dos tecidos moles em resposta ao alongamento ativo ou passivo. Essa é a definição que o Michael coloca. Existem outros profissionais também que definem a flexibilidade de uma outra forma. Aí temos o professor Estélio Dantas, que ele coloca, né, como a flexibilidade é praticamente uma valência física que necessita de ser trabalhada. E como que eu aumento a flexibilidade daquela articulação? Usando técnicas de alongamento, né? Então, vocês ainda que não conhecem o professor Estélio Dantas, recomendo a buscar no Google Acadêmico ou no próprio Instagram ou na própria Amazon, qualquer meio de pesquisa, vocês vão encontrar aí o professor Estélio Dantas. Pessoal, vamos lá. Alongamento estático, né? Vai ser a primeira técnica aqui que eu quero destacar com vocês. Boa parte aqui de vocês colocam os clientes de vocês para fazer alongamento estático. Eu não sei quanto tempo de alongamento, eu não sei quantas séries, eu não sei exatamente o tempo que vocês submetem esses clientes, tá? E hoje existem aí recomendações e até cuidados que vocês precisam ter à frente da prescrição de alongamento estático. Não é simplesmente colocar o cara no espaldar e esticar o cara, tá? Aqui neste caso, pessoal, o alongamento estático, por exemplo, envolve alongar um músculo até que uma sensação de alongamento ou um ponto de desconforto seja alcançado e, em seguida, manter o músculo em uma posição alongada por um período de tempo prescrito. Então, vamos imaginar que esse senhor aqui é o professor Cariello, daqui 50 anos. O professor Cariello, não sei se vocês sabem, mas ele tem 18 anos. Brincadeira. Mas Cariello ali, ó, já sem cabelo, né? Coloca lá o pezinho, beleza, alcança lá na frente e estica lá a pernoca e beleza. E então o indivíduo, neste caso o Cariello, ele fica ali naquela posição por um tempo, né, de tempo prescrito. Então eu, professor do Cariello, vou falar, Cariello, ó, você vai ficar nessa posição, tá, por 15 segundos para cada lado 2 séries. A transição, você pode ficar à vontade.
Então, fica tranquilo, faça a transição, tá? Não precisa calcular também a transição. Só quero que você faça 20 segundos para um lado e 20 segundos para o outro, beleza? Beleza, tá tudo certo. Então, alongamento estático é isso, é você colocar o indivíduo naquela condição. É claro que você pode fazer até algumas modificações para ocorrer algumas mudanças, principalmente na intensidade. Isso eu vou comentar na aula que vem, né, sobre essa questão de o que exatamente vai interferir aí na performance do cliente quando se fala de alongamento antes do treinamento, tá? Pessoal, o alongamento estático, né, ele pode ser de forma passiva ou ativa, tá? O alongamento estático, ele depende se o músculo é alongado por uma força externa, tá? Rapidinho, só deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então, assim, pessoal, o alongamento estático, ele pode ser simplesmente colocado como passivo ou ativo, tá? Ou seja, tem uma pessoa ali, neste caso, tem um senhorzinho na direita ali, ó, fazendo força. Já na esquerda, o indivíduo está utilizando um elástico, tá? Então acaba que o elástico é uma ferramenta, né, para fazer com que aquela estrutura também seja alongada, mas o cara consegue dosar a intensidade, consegue dosar a posição articular, então dá para fazer diversas coisas com elástico. Já o idoso ali, né, aliás, não chega a ser um idoso, mas um professor mais velho, ele tá ali, ó, simplesmente com a mão esquerda sob o joelho e vocês podem ver que ele tá até com um objeto aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olhem esse objeto aqui que ele tem, ó. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí. Tem um objeto na mão direita dele, tá? Eu não sei se vocês sabem que objeto é esse, mas é um goniômetro. Então, é um goniômetro que ele é um digital que ele consegue ver até que ponto o indivíduo está subindo, até ele simplesmente parar. E assim, pessoal, ele vai parar quando ele vê exatamente qual é o ponto final da amplitude de movimento. Então, ele chega na flexibilidade máxima do indivíduo, gera uma técnica de alongamento para aumentar a amplitude de movimento. Então, tudo tem o porquê, tá? Então, aí o alongamento estático ou pode ser de forma ativa ou passiva. Alongamento dinâmico, tá? Provavelmente vocês fazem bastante, tá? Movimentos para frente, para trás. Neste caso, o indivíduo está fazendo flexão e extensão de quadril. Você também pode colocar o seu aluno para fazer abduções de quadril, abdução com adução extrema. Pessoal, isso não é mobilidade, tá? Sinto lhe dizer isso, mas não é mobilidade, isso é alongamento dinâmico. Em breve, o professor William Diniz vai destacar isso muito bem. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado em conceituar a mobilidade. Alongamento estático, paradinho, alongamento dinâmico é quando se tem um movimento daquela Gustavo, articulação. Oi. deixa eu dar um adendo aqui, até eu trouxe o livro aqui, ó, para quem quiser saber direitinho sobre a diferença de alongamento e mobilização, esse aqui do Abdala ele deixa bem explícito sobre isso. Vale a pena comprar. Perfeito. Pessoal, esse é um livro fundamental para vocês terem na biblioteca de vocês. Eu sempre recomendo o físico e o digital. O digital foi encaminhado um tempo atrás. O professor Abdala está com um livro novo. Eu recomendo vocês a comprarem o físico dele, que é a última edição. Eu não lembro exatamente qual é o título. Eu sei que no título tem a dor envolvida. Então, assim, pessoal, aqui eu já destaquei o alongamento estático e o alongamento dinâmico. Pessoal, o alongamento dinâmico utiliza um movimento controlado através da articulação da amplitude de movimento. Então, por exemplo, eu coloco lá a Adriana para fazer o movimento para frente e para trás. Falei, Adri, você vai fazer 5 movimentos curtos e depois você vai ampliar esse movimento. Então, ali se tem o quê, né, Diniz e colegas? Um controle da amplitude de movimento. Então, tem aluno, né, Diniz, que se você levantar a perna de forma muito rápida, aí já se torna uma técnica balística, o aluno ele pode se machucar. Por isso, pessoal, que todo cuidado é pouco. Não é simplesmente colocar o cara para esticar lá, pode ser que ele se machuque. Não achem, né, Diniz, que o alongamento não machuca. Machuca. Machuca, Adriana. Por isso que converse com o cliente. Igual aqui, ó. Se eu colocar o Diniz, Diniz, dá para ir um pouquinho mais? Beleza.
Só que, né, Diniz, se eu quiser forçar um pouquinho mais aquela amplitude, mas eu vejo que aquele desconforto tá realmente trazendo desconforto pro cara forte, o Diniz vai entrar com a mobilidade. Então, assim, hoje o profissional que domina o cenário de alongamento, o cenário de mobilidade, meu irmão, é o profissional que se destaca no mercado de trabalho mais ainda, tá? E detalhe, o profissional que é contra, Adriano, o alongamento e mobilidade antes do treino, durante o treino, pós-treino, é o profissional que está desatualizado. É simples. Isso se chama profissional desatualizado. Não é falta de vontade, é profissional desatualizado. Então, pessoal, aí eu destaquei o alongamento dinâmico para vocês, tá? Gustavo, eu tenho uma dúvida em relação ao alongamento dinâmico feito para ilha-pessoas, que é o que você mostrou daquela mulher fazendo. Cara, assim, eu tava com dúvida até o momento em relação a olhar para onde se está trabalhando. Porque em uma determinada. Exato, esse daí. Porque em determinada estrutura eu estou colocando o tornozelo à frente, e em outra estrutura eu estou fazendo alongamento. Aí eu não sei se ambos são complementares no sentido de tipo, eu estou trabalhando amplitude de movimento de tornozelo, e se eu estou alongando o ilha-pessoas. Pode ser visto dessa forma também? Cara, ó, simples. Você olhando aqui esse cenário que a moça está executando, aonde se tem maior amplitude de movimento? No caso, para ilha-pessoas, né? Não, não. Qual a articulação que se tem Ah, maior tá. amplitude de movimento? Tornozelo, tornozelo, tornozelo. Não, olha bem. Quadril, quadril, quadril. Quadril. Mas a gente não pode descartar, Matheus, que a moça também faz o quê? Uma flexão dorsal, que é a dorsiflexão, e depois ela retorna. Então, ó, olha o quanto de dorsiflexão ela faz. Só que tem um detalhe. A partir do momento que se tem um movimento do tornozelo e o quadril vai acompanhando, o que que acontece com os flexores de quadril? Eles acabam Eles se vão, alongando. eles vão se encontrar na posição alongada. Só que eu também não posso descartar que ocorre também um alongamento para os flexores de plantares. Só que tem um detalhe, como que o joelho está flexionado, o joelho, como está o joelho lá da perna da frente? Tá flexionado. O que que acontece com os gastrocnêmios? Insuficiência o quê? Passivo. O Ativa, ativa. Isso, É ativo. perfeito. Tá vendo? Aí tu já, opa, peraí. Tá entendendo? Então aqui a gente tem que dar um olhar maior para quem, Matheus? O ilha-pessoas, no caso, né? Não, os Não. flexores de quadril, pelo amor de Deus, não Ah, é tá, só tá. Deus. Ah, tá, entendi, entendi, entendi. Tranquilo. Pessoal, pelo amor de Deus, não é só iliopsoas, tem sartório, quem mais? Reto femoral. Não vejam apenas iliopsoas. Tem o ilíaco, tem o psoas maior, tem o psoas menor. Tá entendendo? Mas em especial, Matheus, a gente olha com como posso dizer, com uma maior precisão, Matheus, o iliopsoas. Tá entendendo? É claro, Matheus, que hoje tem estudos, tem um que eu vou até compartilhar com vocês, que mostra as posições que você pode colocar para o ilíaco, principalmente, Matheus, sofrer mais o quê? Mais o processo de esticar. Então então um aluno que tem, né, Diniz, uma síndrome cruzada inferior, pode ser que um alongamento para ilíaco seja mais interessante para melhorar aquele quadro pélvico, fazer com que a pelve saia dessa condição e fique numa posição neutra. Então, assim, hoje quem trabalha com correção postural é igual essa moça aqui. Muita gente vai falar o quê, né, Diniz? Olha lá, ela está compensando. Pessoal, provavelmente essa mulher tem hiperflexibilidade. Então, assim, pode ser que ela responda muito bem, né, Diniz, às técnicas de alongamento, mas pode ser que ela não responda bem às mobilidades. Aí entra o papel do professor William Diniz à frente disso. Eu já não domino tanto, mas o professor William Diniz é especialista nessa área. Então, assim, por isso que a gente teve essa ideia. Eu falei, cara, eu vou falar de alongamento e você de mobilidade. Só que eu não posso descartar a atuação do Diniz no alongamento, sabendo que ele estudou bastante alongamento. Então a gente vai se ajudando. O Diniz estudando ali, eu estudando aqui, a gente consegue, de alguma forma, esclarecer melhor essas dúvidas. Então, sim, Matheus, se for trazer aqui esse cenário, o tornozelo ele precisa ir para frente para ocorrer esse alongamento o quê? Estático. Então, eu não simplesmente coloco, Matheus, tipo assim, o tornozelo está sendo, os músculos do tornozelo estão sendo alongados. Eu não coloco. Eu não coloco na planilha. Ah, o sólio. Não. Sabe por quê, Matheus? O sólio
Com o joelho flexionado, ele pode estar sendo alongado lá no tornozelo, mas o sólio, ele precisa, anotem, para ocorrer um dano maior no sólio, quando se fala de esticar o sólio, necessita de uma maior intensidade. E aqui, pessoal, aqui tem que ter todo um cuidado, né, Diniz? O aluno tem que empurrar bem aquela estrutura, evitar essa compensação na região lombar. Então, é uma percepção corporal. Se o Diniz falar para mim, cara, eu tô sentindo lombar, então alguma coisa precisa melhorar. Aí eu vou ali, Diniz, faz mais devagar. E eu vou querer que você coloque esse joelho um pouco mais para frente. Aí ele coloca. E agora? Pô, tô sentindo mais aqui na parte anterior da coxa. Ótimo. Então toda a comunicação é importante, né, Diniz? Isso daí a gente não pode simplesmente descartar. Tem que ter uma comunicação professor, aluno, aluno, professor, senão a ferramenta ela pode sim trazer prejuízos, né? E pessoal, a possibilidade de prejuízo no desempenho induzidos pelo alongamento, sendo bem franco com vocês, principalmente o estático, ele limitou seu uso aí nesses anos agora. Então, muita gente, muitos profissionais ainda colocam o alongamento estático como um alongamento que traz prejuízos ao treinamento do seu aluno, e pelo contrário, pode até aumentar a força. Aliás, aumenta a força, tá? Tem estudos hoje já confirmando isso. Só que o que a gente não pode deixar de lado é quem é o nosso aluno. Pode ser que o Diniz não responda bem o alongamento antes do treino para aumentar a força no peitoral. Pode ser que, trabalhando, né, Diniz, um antagonista aumente a performance dele. Então, a gente precisa aí de todo um cuidado. Pessoal, é o seguinte, se não me engano, tá? Há 2 anos atrás, o professor William Diniz, ele destacou muito bem as técnicas de alongamento, principalmente o FNP, na prática. Então, eu recomendo vocês assistirem essa aula. Eu não vou me adentrar muito no FNP, porque o FNP necessita aí de pelo menos 1 hora para vocês entenderem de forma bem detalhada. Então, eu vou trazer apenas uma técnica para vocês entenderem, até para vocês amanhã já colocarem em prática. E pelo amor de Deus, não adianta eu falar aqui e entrar pelo outro lado. Entrou pelo ouvido, não deixe sair pelo outro. Absorve e coloca na prática. Absorve e coloca na prática. Só assim vocês vão conseguir se destacar. Como eu me destaco hoje, como o Diniz se destaca hoje, como o Cariello se destaca, porque o trabalho devolve, é estudar, aplicar, estudar, aplicar. Isso daí é um ciclo, pessoal. Tem que se tornar um ciclo, só que, né, Diniz, vicioso, gostoso de fazer, né? Eu até pedi pro Diniz compartilhar uma foto, né, que ele postou lá no Instagram. Pessoal, que doideira aquela mensagem, viu, Diniz? Depois, se tu puder compartilhar com o pessoal lá no grupo, é isso daí. É isso daí que vocês têm que buscar. Vocês têm que ser o melhor professor da academia. Professor que a galera quer treinar. Mas vamos lá, pessoal. Provavelmente vocês já ouviram falar no FNP, né? Professor, já escutei, tenho dúvidas a respeito aí do método FNP, que é a facilitação neuroproprioceptiva. Vocês lembram que eu comentei com vocês a respeito tanto do fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi, que são órgãos sensoriais? Pessoal, lembram que eles precisam trabalhar em conjunto? Tem um que vai sofrer um dano maior, né? Porque eles vão ter que regular o comprimento muscular. Só que quando se tem o FNP, o buraco é mais embaixo. O aluno, ele vai sentir um desconforto muito grande. Então, o método contra relaxamento do alongamento da FNP envolve um músculo-alvo sendo alongado e mantido em uma posição Em seguida, o participante contrai o músculo-alvo isometricamente para a sua capacidade máxima por 3 a 10 segundos. Em seguida, o músculo-alvo é relaxado, passivamente esticado ainda mais. Como que seria isso daqui na prática? Ó, eu vou simplesmente, eu vou pegar rapidinho, deixa eu pegar esse aqui, ó. Deixa eu pegar o apontador do laser. Vocês estão vendo o meu laser aí? Só me confirme. Diniz, tá vendo? Beleza. Então vamos lá. Depois eu faço as anotações. Vamos imaginar que sou eu no solo e o Diniz ali, né, vai aplicar o FNP. Na prática, o Diniz coloca, né, agora que eu fui ver que o cara tá de chinelinha lá, ó, o professor que tá aplicando o teste. Esse daí o cara é bom. O Diniz coloca a perna esquerda sob
a minha coxa direita para evitar essa elevação da coxa, tá? E ele coloca a perna direita fora e ao mesmo tempo coloca a mão esquerda sobre o joelho e a mão direita por fora. Aí o que que deve acontecer aqui? O indivíduo, ele vai contrair principalmente os isquiotibiais. Então ocorre uma contração dos isquiotibiais entre 3 a 10 segundos. Quando isso acontece, o indivíduo, o que que é colocado depois? Ó, o indivíduo chegou nessa amplitude. Quando se termina os 10 segundos, o indivíduo, o que que vai acontecer? Vai acontecer que a amplitude de movimento vai sair desse ponto e vai vir para cá, e o indivíduo vai fazer a mesma estratégia. Ele vai pedir para o aluno, principalmente, contrair os isquiotibiais. Para alguns alunos é difícil, né, Diniz? Por isso que hoje as recomendações do FNP, principalmente, a aplicação deve ser com avançados. Só que a gente não pode descartar isso para os intermediários. Porque, pessoal, pedir para um aluno iniciante, né, Carielo e colegas, contrair o glúteo. O cara não consegue nem contrair o glúteo, meu irmão. Imagina os posteriores de coxa. Então, neste caso aqui, o Diniz vai aumentar a minha amplitude de movimento através do FNP. Então, ele vai falando, contrai. Só que tem que evitar esse excesso de contrai, contrai, contrai. Eu acho que cada profissional vai ter uma forma de conduzir o FNP. Então, só reforçando, o Diniz se coloca lá, ele conta de 3 a 10 segundos e pede, fulano, contrai o máximo. Ele contrai. Quando se tem uma contração, né, o indivíduo ele vai ter que percorrer essa amplitude aqui e colocar a perna nessa condição. Aí o Diniz vai lá e ajusta a posição de novo e realiza a técnica novamente. Então, pessoal, o FNP é praticamente uma técnica de alongamento que é desconfortável, tá? Vocês podem fazer contra a parede ou vocês podem fazer até com elástico. Como seria tipo com elástico, né? Deixa eu voltar aqui na minha apresentação, rapidinho, só deixa eu retirar aqui. Só para vocês terem uma noção. Por exemplo, aqui, ó. Ah, o Diniz faltou lá, sei lá, o Diniz ficou doente, não pôde dar aula lá pro Henrique. Aí o Henrique vai ter que fazer o FNP sozinho, né, Diniz? Aí ele vai colocar o elásticozinho, toda essa região aqui, ó, ele vai ter que contrair. Ele vai ter que contrair. Se ele chegou nesse ponto aqui, ó, ele vai ter que chegar nesse ponto, até atingir a amplitude máxima. Então, neste caso, a gente colocou o aluno para fazer as técnicas de alongamento, só que ao mesmo tempo a gente aumentou a amplitude de movimento. Se a gente aumentou, a flexibilidade aumentou. Então, o que realmente aumenta a flexibilidade? A técnica de alongamento ou a mobilidade? Todas as ferramentas são úteis para o aumento da amplitude de movimento. E cada aluno vai responder de forma diferente. Então, não tem, né, Diniz, o melhor. Mobilidade é melhor que alongamento. Eu acho que cada recurso vai ter seu momento de ser utilizado. Provavelmente vocês utilizam alongamento e depois autoliberação, ou autoliberação e depois o alongamento. Como que é hoje o Henrique, ou outros colegas? Menos o Matheus e o Diniz. Se alguém puder abrir o áudio só para me passar como é hoje o trabalho de vocês à frente disso? Vocês colocam alongamento, mobilidade, como que é? Neste caso, a automassagem. E aí, alguém quer abrir o áudio aí, relatar um pouco a prática? Ah, professor, eu coloco dessa forma, meus alunos respondem bem. Ou até mesmo você. Professor, Oi, Letícia. ou então, eu trabalho com uma. Eu sou estudante ainda, né? Me formo no final do ano. Mas eu trabalho com uma personal, né? Ajudo ela nos atendimentos online dela, nas consultorias. E ela passa primeiro a automassagem, mobilidade e alongamento. Sempre. Perfeito. E deixa eu te perguntar, tem alguma planilha que ela passa só alongamento? Não, não tem. A Você já gente perguntou? coloca sempre, tipo, treino de membro inferior, por exemplo. A gente coloca mobilidade e alongamento para membro inferior. E a automassagem primeiro, né? Perfeito. Mas por qual motivo ela não coloca só alongamento? Não sei, professor. Talvez porque as alunas dela da consultoria, tipo, não vão aderir tão bem, sabe? Só ter uma planilha de alongamento, porque a maioria não vai fazer. Entendi. Entendi. Gustavo. Então entra muito a questão da disciplina, né? A questão é o querer, porque é Sim. o seguinte, pessoal. Hoje, um iniciante,
que é muito encurtado, ele vai necessitar de um trabalho de alongamento. E aos poucos a gente pode ir inserindo ali a questão da automassagem. Quem que ia falar? Acho que é o Carilo, não sei. Eu, Oi. só para dar um exemplo que eu faço aqui para os alunos também, eu criei algumas opções. Opção 1 é o aluno tem o tempo dentro da anamnese. Ah, eu tenho 2 horas para treinar, até 2 horas. É o que a maioria hoje está se dispondo a treinar. Então, eu coloco ali os 20 minutos de alongamento. Aí, dentro da avaliação postural e funcional, eu determino uma série, 2 séries, 3, 4 séries, o volume por causa do nível de encurtamento. Tá? Alunos com pouco tempo, eu vou no que eu quero melhorar dentro da dor dele que ele me relata na anamnese. Então, eu vou direcionando o que eu quero melhorar ali para ele. E Perfeito. alunos que realmente não têm tempo ou com muito pouco tempo ainda, eu vou colocando os alongamentos intraséries, que aí eu estimulo ele a alongar, tá? E explico, enfim, a mobilidade, tá? É uma coisa que eu coloco mais ou menos, não sou muito, apesar de eu gostar, mas aí também tem que ver a questão da rotina do aluno, mas também coloco. E uma coisa que aconteceu comigo foi uma profissional, né, recém-formada, pegou o treino da minha aluna, que contratou para prescrever, para acompanhá-la no treino, e ela começou por conta própria a inserir alongamento pós-treino. E ela rompeu o posterior da minha aluna. Ela teve uma lesão de posterior grau 2 após o alongamento. E, assim, é complicado, né? Porque aí o Diniz, vocês têm muito mais competência do que eu sei o básico só do alongamento. O que pós-treino seria um relaxamento. Eu, particularmente, não faço nada. Eu deixo a pessoa ir para casa, tá? Ou, se o aluno treinou perna, ele tem um grau de encurtamento de peitoral maior, aí eu peço para ele ir lá fazer, sabe? O Perfeito. inverso. E ela rompeu o posterior da minha aluna, e foi um grau 2, deu uma rouxidão, e ela mandou ela alongar após o treinamento de posterior de coxa. E a Caraca. menina está ali dentro da cidade, dentro dessa academia em Santa Catarina, eu tenho 8 alunos de consultoria na mesma academia. E ela está começando a pegar todo mundo ali, está procurando ela. Aí eu já cheguei para ela e falei com a prima dela, que é minha aluna, eu falei, olha só, cara, pede para ela vir conversar comigo, que eu converso com ela, não faça alongamento pós-treino. Que essa minha aluna, que é a prima dela, é outra, perguntou se poderia fazer. Eu falei que não. Aí expliquei a situação. Ela falou que o pessoal aqui da cidade não gosta de explicar muito, não gosta de passar conhecimento, que tem medo de perder. Eu falei, não, pode me procurar que não tem problema não. Então, só para relatar como eu trabalho e esse caso que eu acho que é bem pertinente à aula aí, né, da prática, né? Perfeito. Perfeito. Diniz, quer complementar? O que acontece no treinamento de musculação? Quando o aluno treina, principalmente deve ser um não atleta, né? Que o Carreiro estava atendendo, mas deve ser uma pessoa treinada, né? Avançada já, Carreiro. Intermediária, avançada. Diniz é intermediária. Uma aluna Mas treina intermediária, bem, mas treina pesado, né? Treina bem. treina bem, treina bem, treina bem, treina bem. Aí imagina, Dois treinos. a intensidade do treino. Quanta contração teve. O músculo tá ali, fadigado. Aí você vai fazer um trabalho de flexibilidade pós-treino, fudeu. Literalmente fudeu. Vai romper mesmo, não tem. Então, o que eu procuro fazer é uma soltura ali, algo básico, Perfeito. ou uma automassagem. Uma sensação ali de 4, 5 de desconforto. Um rolinho, se quiser fazer, mas bem tranquilo, só para relaxar. Ou, se possível mesmo, se é o personal fazendo, pegar aquelas pistolinhas de vibração, vibração bem baixa, e fazer ali um relaxamento. Não vibração muito alta, tá? Perfeito. Cara, sabe qual que é o legal desse recurso aí da pistolinha? O aluno, quase todos os alunos querem, né, cara, um pós-treino assim, né? E para ele relaxa.
Então O acaba BO que eles viciam. Eles querem é, sempre. eles viciam. Quando você não leva, pô, você não trouxe hoje. Por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado, né, em relação a isso. Vamos lá. O Matheus, professores, vocês passam a PSE para aluno ter noção do nível de alongamento? Matheus, existem hoje diversas tabelas de PSE dentro do alongamento, só que a confiabilidade entre essas tabelas ainda é controvérsia, tá? Entre alguns autores. Porque se eu coloco o Diniz para alongar, por exemplo, com uma tabela, sei lá, ele coloca 7, na outra tabela ele coloca 9, aí eu vou ficar assim, tá, qual das duas eu vou utilizar? E as duas, elas são utilizadas para diversos públicos. Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado em utilizar as tabelas. Eu não utilizo tabela, sendo bem franco com vocês. Ô, Eu Gustavo, eu simplesmente coloco um converso com. carômetro. Oi? Eu coloco um carômetro Ah, nas sim, a planilhas de Karine. alongamento dos meus alunos. Eu coloco um carômetro de dor, né? Perfeito, perfeito. Coloridinho, aonde eu direciono onde o meu aluno tem que trabalhar. Até desculpa te interromper. Não, não, não. É porque é o seguinte, o que que acontece? Quando a gente vai publicar qualquer tipo de trabalho, por exemplo, vai eu e o Diniz publicar um estudo científico. E aí a gente decide simplesmente fazer o quê, Diniz? Vamos usar a tabela? Vamos. Só que pode ser que uma aluna responda menor à intensidade. Então, por exemplo, Diniz, sei lá, a Maria deu 5 e a Bruna deu 9. Aí, se a gente levar o resultado e mostrar assim, ó, nesse estudo foi mostrado que a intensidade, com uma duração de 10 segundos, com 100% de força, né, trouxe principalmente aí prejuízos à força, sabendo que a PSE deu altíssima. Aí muita gente vai deixar de aplicar as intensidades altas porque o indivíduo, a moça lá teve uma redução na performance. Aí todo mundo vai tirar a conclusão precipitada, vai falar, então eu não vou alongar com intensidade. Então, assim, é o que aconteceu com essa aluna do Carielo. A estrutura em si já estava já numa condição muito esticada, e quando se utiliza alongamento pós-treino, né, com intensidades altas, realmente vai dar problema. O que que acontece no CrossFit? Sempre quando eu treino aqui, eles alongam pós-treino, mas sabe como que é o alongamento deles? É praticamente o quê? É um desaquecimento, não é nada assim sobrenatural. Você fica, tipo assim, eu não sinto a musculatura esticar de início. Eu não sinto. Eu não fico. É diferente quando você alonga antes, porque aquela musculatura ela já foi tão esticada. E pessoal, cada um tem um meio de trabalho. Eu não simplesmente descarto aquele desaquecimento porque está dentro do planejamento de treino deles. Então, eu respeito. Eles são os meus professores. Então, se o Diniz chega e fala para mim, você vai fazer desaquecimento com rolo de espuma, beleza, eu vou fazer. Ah, mas não tem estudo, tem estudo, pessoal, que mostra a efetividade, principalmente na dor muscular de início tardio. Sabe aquela dor muscular que a galera sente depois do treino? Rolo de automassagem feito pós-treino ajuda na recuperação. Só que até que certo ponto. Por isso que, assim, existem técnicas que vocês podem utilizar de diversas maneiras. Aí cabe vocês a direcionar isso. Pessoal, vou trazer alguns dados científicos para vocês que é muito importante, tá? A contração de um músculo realizada imediatamente antes de ser alongado é eficaz para aumentar a amplitude de movimento. Aqui eu estou me referindo ao FNP. Embora a maior parte do alongamento pré-contração esteja associado a técnicas de contrair e relaxar, ou manter relaxado do tipo FNP, usando 75 a 100% de uma contração máxima, filha de colaboradores mostraram que contrações submáximas de 20 a 60% são igualmente eficazes, apoiando assim a eficácia do alongamento de relaxamento pós-isométrico. Curiosamente, os aumentos da amplitude de movimento são observados bilateralmente com o alongamento pré-contração, apoiando um possível fenômeno neurológico. Então, o FNP ele traz um aumento de amplitude de movimento muito grande. Vamos lá. Ó, esse artigo aqui, ele traz os conceitos atuais de alongamento muscular para exercício e reabilitação. E destaca aqui vocês o seguinte: pesquisa de alongamento é um tópico que eles trouxeram nesse artigo. Muitos estudos avaliaram vários efeitos de diferentes tipos e durações de alongamento. Os resultados desses estudos
podem ser categorizados como efeitos agudos ou de treinamento. Os efeitos agudos, eles medem os resultados imediatos do alongamento, enquanto os efeitos do treinamento são os resultados do alongamento durante um período de tempo. Então, aqui, pessoal, a gente vai ter resultados tanto de efeito agudo e de treinamento. Agudo, de imediato. De treinamento, é crônico, tá? Os estudos de alongamento também variam de acordo com os diferentes músculos ou grupos musculares que estão sendo examinados e com variedade de populações estudadas, tornando assim a interpretação e as recomendações um tanto difíceis e relativas. Tá vendo aqui, Diniz? Aqui já é um ponto de vista deles. Galera, é o seguinte, populações vão responder de forma diferente. Se eu coloco, né, Diniz, um brasileiro para fazer o teste de alcance lá na frente e um japonês para fazer um teste lá na frente, certeza que o japonês ele vai ter mais flexibilidade. Porque o cara tem uma alimentação mais balanceada. Então a gente já consegue já justificar o motivo dele ter um aumento de amplitude, ele ter, né, uma amplitude de movimento maior. Então, cada um desses fatores, pessoal, deve, portanto, ser considerado ao tirar conclusões baseadas em estudos de pesquisa. Por isso que a prática diz muito, né, Denise, Cariello e colegas? A prática diz muito. Então, não fiquem só presos a artigos. Leiam, consigam contextualizar aquilo e, claro, levem para a prática. E várias revisões sistemáticas de alongamento estão disponíveis aí para recomendações gerais, tá? Pessoal, olha que massas aqui, Diniz. O alongamento estático é eficaz para aumentar a amplitude de movimento. A maior mudança na amplitude com alongamento estático ocorre entre 15 a 30 segundos. A maioria dos autores sugere o que, Diniz e colegas? Que 10 a 30 segundos são suficientes para aumentar a flexibilidade. Então tá tudo bem. Mas se o Diniz colocar 45 segundos, o cara não vai ter aumento da amplitude de movimento? Vai. Mas a gente não sabe quanto. Então a gente não consegue, né, Diniz, mensurar. Por isso que, agudamente, vocês precisam ver como o aluno vai responder a isso. Além disso, pessoal, não ocorre aumento no alongamento muscular após 2 a 4 repetições. Então, assim, por isso que é utilizado o FNP para algumas situações onde o aluno tem que agachar muito. O FNP é uma boa pedida. Só que tem que ter todo o cuidado, tem que ter prática. Pessoal, a eficácia do alongamento é geralmente relatada como um aumento na amplitude de movimento articular, geralmente a amplitude de movimento passiva. Por exemplo, a amplitude do movimento do joelho ou do quadril é usada para determinar alterações no comprimento dos isquiotibiais. O alongamento estático geralmente resulta em aumento da amplitude de movimento articular. Curiosamente, o aumento na amplitude de movimento pode não ser causado pelo aumento do comprimento, que é a diminuição da tensão do músculo. Em vez disso, o sujeito pode simplesmente ter uma tolerância aumentada ao alongamento. Os aumentos no comprimento muscular são medidos pela extensibilidade, geralmente onde uma carga padronizada é colocada no membro e o movimento articular é medido. O aumento da tolerância ao alongamento é quantificado medindo a amplitude de movimento articular com uma carga não padronizada. Essa é uma questão importante a considerar ao interpretar os resultados dos estudos. A melhoria foi baseada no alongamento muscular real, ou seja, aumento da extensibilidade, ou apenas no aumento de tolerância ao alongamento. Chá e colegas demonstraram que 8 semanas de alongamento estático aumentaram a extensibilidade muscular. No entanto, a maioria dos estudos de treinamento de alongamento estático mostram um aumento na amplitude de movimento devido ao aumento da tolerância do alongamento, que é a capacidade de suportar mais força de alongamento, e não na extensibilidade, que é o aumento do comprimento muscular. Pessoal, essa parte aqui é a mais gostosa. Infelizmente, no entanto, um alongamento estático, como parte de um aquecimento imediatamente antes do exercício, demonstrou ser o quê? Prejudicial à força muscular medida pelo dinamômetro. Aí sabe qual é o grande problema aqui, pessoal? Sabe qual é o grande problema aqui, ô Adriana? Muitos profissionais utilizam dessa informação aqui para confrontar outros profissionais, Adriana. É praticamente assim, Adriana, não passa antes do alongamento, senão vai fazer o quê? Vai prejudicar a sua força. Mas olha onde que eles mediram a força dos indivíduos, Adriano. No dinamômetro. Pessoal, dinamômetro é um recurso muito caro.
Então, não é simplesmente eu alongar que o meu aluno vai perder força. Isso daqui foi feito um estudo dentro de um laboratório e eles detectaram que o alongamento é prejudicial quando se fala de força muscular, só que medida no dinamômetro. Só que é um estudo muito antigo. E a perda de força, olha lá, Adriana e colegas, resultante do alongamento estático aguda foi denominada como perda de força induzida pelo alongamento. As causas específicas para a perda de força induzida por esse tipo de alongamento não são claras, Adriana. Alguns sugerem fatores neurais, enquanto outros sugerem fatores mecânicos. Além disso, Adriana e colegas, a perda de força pode estar relacionada ao comprimento do músculo no momento do teste. Então, assim, Adriana, coloca o teu aluno muito encurtado com o aluno muito alongado. Quem você acha que vai perder mais força? A gente não sabe. Por isso que se tem estudos dentro de um laboratório, não é simplesmente você usar de uma informação e colocar aquilo ali na tua rotina. Então, pessoal, curiosamente, uma contração máxima do músculo que está sendo alongado antes do alongamento estático pode diminuir a perda de força induzida pelo alongamento. Então, realmente isso é comprovado. Recomendações. Alongamentos estáticos, dinâmicos, pré-contração são métodos eficazes para aumentar a flexibilidade e a extensibilidade muscular. No entanto, estes modos podem ser eficazes em populações específicas. Vários autores notaram uma resposta, anota aí, Diniz e colega, individualizada ao alongamento. Portanto, os programas de alongamento podem o que, Diniz? Precisar ser individualizados. É uma recomendação dos caras. Não é uma recomendação minha e nem do Diniz, são dos caras. Aí, Diniz e colegas, o que não se tem hoje nas redes sociais é isso. Ah, não alongue antes do treino, diminui sua performance. Meu irmão, tu tá preso ao artigo de 1998 ainda, velho. Já se tem 26 anos isso, e o cara continua a ter esse tipo de comportamento. Então, assim, pessoal, as informações estão aí. Gustavo, rapidinho. Fora que, em relação à capacidade de força, né? Um músculo muito encurtado ou um músculo muito alongado, ele perde a capacidade de fazer força, né? Tem esse porém também. Curva de comprimento e Muita tensão. Se tiver tensão. pro lado direito, pro lado esquerdo, meu irmão. Sabe o que que acontece, Matheus? É falta. É falta, meu irmão, de dar a oportunidade de entender sobre o assunto, pô. É simples. O Diniz tá aí. A Gecan tá aí. O PubMed tá aí. O Google Acadêmico tá aí. Olha essa parte aqui, só para fechar. Programas de exercícios completos. Leia aí pra gente, Matheus. Só o primeiro parágrafo. Para um programa geral de condicionamento físico, o American College of Sports Medicine recomenda um alongamento estático para a maioria dos indivíduos, precedido por um aquecimento ativo, pelo menos 2 a 3 dias por semana. Cada alongamento deve ser mantido por 15 a 30 segundos e repetido de 2 a 4 vezes. Quem é que fez a recomendação? O American College of Sports Medicine. Em inglês tá bom. Não, mas tá bom. Pesquisa depois sobre isso. Provavelmente o Matheus já sabe. Pessoal, American College of Sport Medicine. Acabou. Meu irmão, eles recomendaram o quê, Diniz? Para a maioria dos indivíduos. Pega aí, galera. Aí a galera não quer simplesmente mostrar esse lado da moeda, só querem meter pau no alongamento. Coitado do alongamento, velho. O que que aconteceu? Ele fez alguma coisa de errado? Fez alguma coisa de errado pra você, Diniz? Pro Henrique, pro Matheus? Não. Continua sendo meu amigo e vai continuar. Pessoal, muitos estudos de exercício em adultos mais velhos incluem exercícios de alongamento como parte de um programa de exercício completo. Infelizmente, não há uma dose e resposta clara para o treinamento. Olha que massa isso, Diniz. Não há uma resposta clara, resposta clara para o treinamento de flexibilidade em idosos, porque as intervenções de alongamento são frequentemente combinadas com atividades de fortalecimento, que é a musculação, equilíbrio, treinamento cardiorrespiratório, cardiovascular, tornando difícil isolar a eficácia do alongamento. Os adultos mais velhos podem precisar de períodos de alongamento, o que, Diniz? Mais longos do que 15 a 30 segundos. Diniz, tu vai treinar a Dona Maria na casa dela. Tu acha que pode ser que esteja num dia cansada? Elásticozinho, Diniz lá fazendo força, pra cá, pra lá. Deixa lá um minutinho, 10 séries pra cá, esticando, depois esticando. Então, pessoal, a informação está aí, tá?
tá? Não vou dar continuidade, só tirar em print. Eu vou compartilhar com vocês esse artigo. E olha aí, só para fechar essa parte. Aquecimento para esporte e exercício. Acredite-se que o alongamento realizado como parte de um aquecimento antes do exercício reduz o quê? A rigidez passiva e aumenta a amplitude de movimento durante o exercício. Em geral, parece que o alongamento estático, olha que massa, é mais benéfico para atletas que necessitam de flexibilidade para os seus esportes. Por exemplo, ginástica, dança. O alongamento dinâmico pode ser mais adequado para atletas que necessitam o quê, Diniz? De corrida ou salto. Então, o cara que é do corredor, que é do salto, alongamento dinâmico. Ah, um cara que é da ginástica, né, Diniz? Você que é da dança, vai ter que ser um alongamento estático. Acabou. Pessoal, na parte de reabilitação, o alongamento é uma intervenção comum realizada durante a reabilitação. O alongamento é prescrito para aumentar o comprimento e amplitude do movimento articular. Ou, olha aí, ô, Matheus, para alinhar o quê? As fibras de colágeno durante a cicatrização muscular. Vários pesquisadores investigaram diferentes técnicas de alongamento muscular em indivíduos com isquiotibiais tensos, aqueles alunos que têm muito encurtamento nos posteriores de coxa. Alguns autores relataram que tanto o alongamento estático quanto o pré-contração, que é o FNP, são capazes de aumentar a flexibilidade aguda dos isquiotibiais, enquanto outros sugerem que o alongamento estático ou o alongamento FNP são mais eficazes. Parece que 6 a 8 semanas de alongamento estático são suficientes para aumentar o comprimento dos isquiotibiais. Pessoal, é isso. Temos aí Ô, 5 Gustavão, minutos. Oi. deixa eu confundir a cabeça deles Ixi, agora. meu Deus. A Adriana vai sair do grupo, assim. Adriana, seja bem-vinda. Eu não sei quem está Alguém aqui pela sabe por primeira. que que é mais recomendado o alongamento dinâmico em determinados esportes, como futebol, basquete? E aí, alguém imagina? Reflexo miostático ou miotendinho, ou não tem uma relação direta com isso? Não, não direta. Sabia que o alongamento estático, a ênfase dele é na articulação? E o alongamento dinâmico é mais no músculo? Confundi a cabeça, né? Buguei a cabeça, né? É, pessoal, aí vocês já conseguem já ter uma Porque noção assim, do ó, que vocês podem inserir. quando eu começo a alongar estaticamente, fico um tempo estático, o músculo se alonga, vai se alongar o máximo dele. Aí eu começo a fazer a deformação na articulação. Se eu faço de forma dinâmica, eu não estou indo para articulação. Então, o alongamento dinâmico, será que é uma mobilidade mesmo, que é o que muitos falam? E aí, eu estou fazendo mobilidade, fazendo isso aqui? Ou estou fazendo alongamento dinâmico? Então, a gente tem que cuidar com alguns conceitos, tá? Outra questão da força. Quando eu estou alongando estaticamente, alongo, eu vou aumentando os sarcômeros em quê? Certo. Séries. Perfeito? Só que, no alongamento, uma intensidade muito alta, eu vou alongar tanto que não vai dar tempo de fazer toda a formação dos sarcômeros. Por isso que eu perco, entre aspas, força. Só que também é uma flexibilidade. Já vira um flexionamento. É por isso que o Abdala, Estélio Dantas, eles batem na tecla. Os artigos científicos publicados, antigamente principalmente, não falava qual a intensidade que era do alongamento. É por isso que eu colocava lá, alongamento perde força. Tá, mas qual o grau de intensidade desse alongamento? Então, flexionamento já ou não? Então, o Estélio Dantas é um dos pioneiros que começou a estudar e falar sobre a intensidade do trabalho de flexibilidade, né? A gente tem que cuidar com alguns conceitos, tá? Só dar uma pincelada. Perfeito. Pessoal, aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês rapidamente. Tem colegas novos aqui, como a Adriana. Depois, ó, separem um tempinho para vir aqui, ó. Peraí, deixa eu só fechar essa câmera aqui. Vocês estão vendo minha tela aí? Ó, vocês colocam em inglês. Strange. Olha aqui, ó. Eu vou colocar alongamento estático. Vai me procurar. Olha quantos artigos vem, Diniz.
4.000. Aí, ó, eu vou atualizar para cá, ó. Eu vou colocar texto completo de 1964 para cá. Olha quantos estudos tem. Tem 1.516 sobre o alongamento estático. Então, ó, o efeito do aquecimento, alongamento estático, alongamento dinâmico na flexibilidade dos isquiotibiais em indivíduos previamente lesionados. O que seria esse previamente lesionado, Diniz? Será que são atletas não praticantes? Então, sim, pessoal, olha que massa, ó. Tem até a figura aqui, ó. Ok, isso é o que eu Opa. encontro. Então, pessoal, o que o Diniz falou, é uma temática que necessita de muita atenção, tá? A minha recomendação é, se vocês não dominam o assunto, começa a estudar aos pouquinhos. Ó, Adriana, vai na manhã, faz um resuminho, pega um artigo por semana, coloca na prática, conversa com os clientes, conversa com outros colegas, porque quando não se tem isso, vocês vão começar a ficar acumulados de informações e não vai saber exatamente como contextualizar aquilo para a prática. Por exemplo, o Matheus perguntou aqui, mobilidade seria a liberação das articulações, a grosso modo? Seria isso, Diniz? Resumo, é melhora da artocinemática. Quando a gente pensa da articulação, melhora da flexibilidade articular. Então, a articulação também tem flexibilidade, como o músculo em si. Então, é melhora da flexibilidade articular, movimento ósteo e artrocinemático. Porque, às vezes, o músculo em si está alongado ali, mas o cara ainda Perfeito. tem restrição. Olha aqui, Diniz, olha aqui pra gente, ó. Por exemplo, vamos imaginar que eu sou aluno do Diniz. Vocês estão me vendo aí, Adriana? Todo mundo me vendo? Olha aqui, ó. Por exemplo, vamos imaginar, Adriana e colegas, que eu subi até aqui, ó. O Diniz já aplicou diversas técnicas de alongamento e eu não consigo ultrapassar desse ponto. Aí, por exemplo, isso aqui é o quê? Osteocinemática. Isso aqui é uma abdução. Lembra que ele comentou sobre a artrocinemática? Mobilidade é artrocinemática. O que o Diniz vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar essa minha estrutura, tanto a escápula, tanto a glenomeral, vai ter que mobilizar ela, só que de forma local. Aí o que vai acontecer, Adriana? Vai chegar um ponto que a minha osteocinemática, ela vai aumentar porque a minha artrocinemática foi modificada. Então, a mobilidade, ela foi aplicada, e o que aconteceu com a flexibilidade? Aumentou. Então, técnicas de alongamento e mobilidade, elas vão auxiliar no processo da amplitude de movimento, mas vai ter situações que o aluno vai responder, né, Diniz, melhor a mobilidade do que o alongamento em algumas situações. Exato. Então, Só que a gente é esse. tem que cuidar com essas confusão do alongamento dinâmico e Perfeito, perfeito, perfeito. E assim, né, Diniz, hoje se tem especialistas nessa área, né? Você mesmo já me recomendou alguns. Tem o próprio Abdala, dia 20 de julho eu vou estar em Barra Velha participando desse curso dele. Então eu vou, claro, fazer essas perguntas até para saber até que ponto eu posso chegar com minhas perguntas, porque, pessoal, essa temática ela já é estudada há muito tempo. Então, não fiquem com medo de colocar na prática. Eu acho que já se tem, né, Diniz? Já se tem, ô Adriana, recomendações. Ó, Adriana, faz o alongamento, faz a autoliberação. Não, Adriana, faz a autoliberação e alongamento. Mas quem vai definir isso é a professora Adriana Sarmento, não sou eu. Se ela me pergunta, Gu, para esse aluno, quantas séries? Adriana, sinceramente, não sou eu que vou definir isso, é você. Mas você pode sim utilizar alongamento e autoliberação. Como? Alongamento, aliás, autoliberação e alongamento depois. E você pode até colocar o alongamento pós-treino, no final do treino. Colocar o aluno para esticar um pouquinho lá no espaldar, não vejo que é um problema. Mas a gente tem que saber, né, qual é o objetivo principal. Pessoal, é isso, tá? Pessoal, obrigado, Diniz, Marcela, Adriana, Letícia, Marina, Alexandre, Suzana, Aline, Jéssica, Aaron, Richard, Fernanda, Leila, Juliana, Fábio, Júnior, Iron, Luiz, Matheus, Henrique, Van, Pedro, Carol e os colegas que assistiram essa aula gravada. Aproveite o máximo o conteúdo, tá? Eu sei que para alguns, eu sei que para